Olá você, tudo bem? Aqui quem está falando é o Josias, muito prazer. Eu sou o fundador e líder do grupo CVV, um grupo de jovens cristãos no WhatsApp. E este aqui é o podcast CVV, ou se você preferir, podcast Caminho, Verdade e a Vida. Hoje eu quero falar sobre um tema interessante, um tema sobre renúncia, um tema sobre sair da zona de conforto. E se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 7 ao 10. E diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Olhando no mundo de hoje, a gente vê que muitas pessoas têm vivido em prol ao pecado, em prol aos prazeres, em prol às coisas deste mundo, as coisas tão vãs, as coisas passageiras, e aceitam o pouco que Satanás dá e acham isso um tanto quanto prazeroso para preencher o vazio que elas necessitam. O mais engraçado de tudo é que elas sempre vão sentir falta quando aquele prazer acabar. Elas sempre vão sentir falta de algo e vão correr atrás de mais e de mais e de mais, assim se afundando em mais pecados. A porta é um objeto de divisão entre fora e dentro de um determinado lugar. Quem não tem porta em casa? A porta, ela divide os cômodos. A porta, ela te traz privacidade. A porta te protege. A porta também, ela pode ser usada até mesmo para, sinalizar quando alguém quer entrar, conversar com você, ou quando alguém chegou, aquela sua famosa pizza. Não tem gente que bate na porta, dá aqueles toquinhos na porta. Cristo é a porta e precisamos entrar nela. Olhando muito para os dias de hoje, existem muitos evangelhos, falsos evangelhos, a gente sempre até mesmo traz os pensamentos para esses lados. E hoje as pessoas pintam a porta com suas genealogias. As pessoas pintam, bordam, colocam enfeites e depois colocam uma porta ao lado da real porta, para enganar as pessoas. Se as pessoas não pintam e bordam a porta, elas colocam uma porta larga ao lado da porta estreita e tentam enganar as pessoas. Elas pintam, bordam e não entram na porta. Quando essas pessoas entrarem pela porta, ou quando nós entrarmos pela porta, negligenciaremos as nossas ideias. Mas a gente não entra. Ficamos à frente dela. Mas nós não tomamos iniciativa. E permanecemos da mesma maneira. Entenda que Cristo é a porta. Para você passar adiante de uma porta, você tem que fazer o seu papel, que é o quê? Abrir a maçaneta, empurrar a porta, fechar a maçaneta, fechar a porta, enfim. E as pessoas não fazem isso, as pessoas não entram pela porta que é Cristo, as pessoas ficam na frente dela, mas não têm coragem de entrar. Por quê? Porque quando você entra na porta, é necessário abandonar os seus pecados. O pecado ele é como um fardo gigante nas costas. Não dá para passar pela porta com ele. É necessário que ele seja deixado para trás para poder entrar na porta, pois a porta é estreita. Alguém que já assistiu ou leu o livro do Peregrino, o Peregrino não tem aquele fardo nas costas, então aquilo é o pecado. E para nós podermos entrar na porta estreita, nós não conseguimos entrar com ele. Cristo não permite que nós entremos pela porta com aquele fardo, então é necessário que nós nos desprendemos dele. E Josias, como é que nós nos desprenderemos deste pecado? Quando olharmos para a cruz e entendemos que não foi a cruz, mas foi a pessoa que estava lá, que nos salvou, que nos libertou e que nos permitiu que pudéssemos viver em abundância eternamente. Caso você não queira deixar o seu passado e seu pecado, independentemente do tamanho do fardo, a porta larga tem um grande espaço, onde não irá bloquear a sua passagem. Você pode passar pela porta larga com o tamanho do fardo que for, você vai conseguir passar tranquilamente, porém, você ficará com o seu fardo pelo resto da vida longe de Deus. Você entrará num lugar tormento e o seu fardo ficará com você pela eternidade e eternidade, queimando.
longe de Deus. Que nós nos possamos lembrar daquilo que não nos deixava passar adiante da porta, não nos permitia entrar pela porta, para que nós possamos nos salvar da condenação. Que nós possamos lembrar que situações, pensamentos, atitudes, a nossa forma de viver antiga não nos permitia passar pela porta. Ao olharmos para Cristo, ao olharmos para a cruz, vemos que Ele nos salvou. Gente, a cruz não é sinal de salvação, a cruz é sinal de maldição. Mas aquele que morreu nela, o Cristo ressurreto, este sim é o maior sinal da nossa salvação. Ei, se desprenda do seu pecado e passe adiante da porta. Chega de ficar pintando e bordando a porta. Abre a porta e entra nela. Para de tentar enfeitar a porta e colocar sua genealogia nela. As pessoas pintam a porta como querem. Existem igrejas de homossexualistas. Existem igrejas satânicas. Colocam pranchas em cima dos altares e transformam Jesus num surfista. Existem igrejas de tudo quanto é tipo. Pintam a porta da forma como querem, mas não entram nela. E por isso continuam com as mesmas práticas pecaminosas. Que nós possamos abandonar o nosso pecado e passar pela porta. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui na sua presença. Senhor Jesus, nós precisamos nos desprender dos nossos pecados. E nós precisamos passar pela porta que é Tu. Tu és a porta. Tu nos trouxe salvação, misericórdia e graça. Nos ajuda a entender isso. Pai, a cada dia que se passa, nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor não dá. Nos dá graça e força, e nos ajuda a passar por Você para que nós possamos alcançar os céus. Em nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Deus abençoe.